perpetrada. Ministro Sebastião Reis, sexta turma, Diário da Justiça, 30 de 6 de 2022. No mesmo sentido, cito ainda outros precedentes das Cortes Superiores. Esse entendimento encontra eco também em diversos precedentes desta terceira Câmara Criminal, dentre as quais cito, a título exemplificativo, recurso 005535942, 2021, relator desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, publicada em 18 de 10 de 2022. Recurso 0020600472, dígito 01, relatora Marluce de Araújo Bezerra. Além disso, observando que inexistem fundadas razões para a realização de busca pessoal, também é de se concluir que não haviam quaisquer justificativas para o ingresso dos policiais no domicílio do réu, já que a única circunstância alegada pelos agentes para a entrada na residência fora a apreensão de uma trouxinha de maconha na posse do réu, quando realizada a busca pessoal na rua. Ainda que se considere lícita a busca pessoal inicialmente realizada, é pacífico o entendimento de que a apreensão de pequena quantidade de droga na posse do agente em via pública não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Não há ainda que se falar em existência de autorização voluntária por parte do réu, notadamente quando este, em juízo, afirma que inicialmente não permitiu a entrada dos policiais, mas, após os milicianos informarem que entrariam do mesmo jeito, acabou por ceder, evidenciando a situação de constrangimento. Assim, nos termos do artigo 157 do CPP, não diviso outra conclusão que não a de que se mostram inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais e legais, como no caso dos autos, padecendo de nulidade, também as provas dali derivadas, nos termos do artigo 573, parágrafo 1º CPP. Diante de todo o exposto, ante a nulidade das provas obtidas e a ausência de outras provas independentes, entendo não restar outra alternativa que não seja decretar a absolvição do acusado quanto ao delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343, haja vista a ausência de provas independentes e suficientes para a condenação. E, assim sendo, deve-se expedir o alvará de soltura em favor do acusado apelante no prazo máximo de 24 horas, na forma do artigo 2º, inciso 1º, parágrafo 1º, 15 da Resolução 417 do CNJ, com o devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão, o qual deverá ser imediatamente cumprido, salvo se por outro motivo estiver preso. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Marluce. Desembargadora relatora, quer se manifestar? Acho respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu mantenho o meu voto na íntegra. Perfeito. Desembargadora Ângela, quer se manifestar, desembargadora Ângela? Fala, Vossa Excelência. Muito grata, Excelência. Não, sem delongas, eu já havia me manifestado provisoriamente, mantendo. Então, por maioria, recurso conhecido e desprovido, vencido a desembargadora Marluce, que votou no sentido da absolvição, provimento do recurso. Não é isso, desembargadora? Sim. Perfeito. Próximo. 4.2 ou 4.3? 2.
Certo. numeração. Aqui está no 5. Zero, tá. são 3 zeros. É 80. Esse do Jailson, né? Pelante Jailson de Jesus? Exatamente. Pronto. Apelação 000 8085 dígito 71. Com marca de hora e segunda vara criminal, apelante Jailson Jesus Gomes de Oliveira, advogado Alessio Farias Gomes, apelado Ministério Público, relatoria da desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfim. Recurso conhecido e desprovido. A desembargadora Ângela acompanhou, falta o voto da eminente desembargadora Marluce. Como Sim. vota a desembargadora Marluce? Eu vou divergir mais uma vez da desembargadora relatora, pelo seguinte fundamento. A situação fática, ora em análise, dá conta de que policiais militares receberam informação anônima acerca de uma suposta traficância de entorpecentes ocorrendo em uma residência por um sujeito com tatuagens, de forma que os agentes de segurança pública se deslocaram até o local e, após verificação, localizaram uma sacola com droga e dinheiro em um terreno baldio, próximo da residência do acusado. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência do réu e, após questioná-lo sobre a propriedade daqueles entorpecentes, ele teria assumido que lhe pertencia. Compulsando mais detalhadamente a prova produzida em juízo, no entanto, percebe-se que os policiais militares, em uníssono, afirmaram que 1. Não conheciam previamente o acusado. 2. Não realizaram investigações preliminares sobre a denúncia anônima recebida. 3. A droga foi encontrada em um terreno baldio. 4. Nada foi encontrado na posse do réu ou na sua residência. Por outro lado, colhe-se do depoimento testemunhal da senhora Lara Maria Silva de Castro, ex-companheira do réu, que ela morava com o réu na época dos fatos, que haviam várias casas próximas ao terreno baldio em que foram encontradas as drogas, e não só a casa do réu, que a droga poderia pertencer a qualquer pessoa e que existiam vizinhos com características físicas parecidas à do réu. No mesmo sentido, o réu, em seu depoimento em juízo, negou a propriedade das referidas drogas, assim como apresentou versão dos fatos similar à da senhora Lara Maria Silva de Castro, afirmando que o terreno no qual as drogas foram encontradas era próximo de várias casas, podendo várias pessoas terem acesso ao mesmo. Alegou ainda que se sentiu constrangido a declarar que as drogas eram suas na fase inquisitorial, em razão de ter sido ameaçado pelos policiais de que, se não assumisse a propriedade das drogas, iriam prender a sua companheira também. A prova de autoria delitiva, portanto, se baseia tão somente em provas indiciárias, tais sejam: a. O fato das drogas terem sido encontradas em um terreno baldio, próximo à casa do réu. B. A confissão extrajudicial não confirmada em juízo. E C. O depoimento judicial dos policiais militares de que o réu teria confessado a propriedade das drogas. Nota-se, portanto, que os policiais militares não viram o réu na posse dos entorpecentes e não encontraram nada com o réu ou em sua residência, de forma que a única prova de autoria delitiva judicializada seria o relato dos agentes de segurança, de terem, entre aspas, ouvido o réu dizer, fecho aspas, que aqueles entorpecentes eram seus. Ocorre que o réu, por sua vez,
quando interrogado judicialmente, negou a propriedade dos entorpecentes e apresentou versão suficientemente verossímil para colocar em dúvida a rigidez da confissão inquisitorial, na medida em que, de fato, chama a atenção que, apesar de estarem na residência tanto o réu como a sua companheira, apenas ele fora preso pelos policiais. Feitas tais considerações, concluo que, nestes autos, subsiste apenas a possibilidade de que o réu, Jailson de Jesus Gomes de Oliveira, tenha algum envolvimento no crime que lhe fora imputado, e neste terreno movediço não se pode querer estabelecer expiação, especialmente ante a falta de prova plena. Destaque, considerando a ausência de provas robustas, firmes e seguras sobre a autoria do delito em questão, entendo que é impositiva a reforma da sentença combatida a fim de decretar a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos 5 e 7 do CPP, observando-se assim o princípio indúbio pro réu. Nesse sentido, em casos análogos, cito alguns precedentes desta terceira Câmara Criminal. Recurso 000672605201, dígito 98. Relatora Marluce de Araújo Bezerra. Recurso 000264968. Relatora Andréia Mendes Bezerra. Recurso 0011926, dígito 98. Relator, desembargador José Tacílio Souza da Silva. Isto posto, pelos motivos elencados, com a devida vênia ao judicioso o voto da desembargadora relatora, entendo por divergir do seu entendimento, votando, pois, pelo conhecimento e provimento da apelação interposta, reformando a sentença para absolver o réu das imputações a si atribuídas, nos termos do artigo 386, 5 e 7 do CPP. E, assim sendo, deve-se expedir o competente alvará de soltura em favor do acusado apelante no prazo de 24 horas, na forma do artigo 2º, inciso 1º, parágrafo 1º, 15 da Resolução 417 de 2021 do CNJ, com devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão, o qual deverá ser imediatamente cumprido, salvo se por outro motivo estiver preso. Desembargadora relatora, alternativamente, se a minha primeira fundamentação, que é a absolvição, se não for acolhida, eu tenho uma segunda alternativa. Não sendo acatadas as considerações referentes à absolvição do réu por esta turma julgadora, registro minha divergência no que se refere ao indeferimento da minorante do tráfico privilegiado. A terceira sessão do STJ, em recente decisão em julgamento, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, abro aspas, é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em cursos para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Ministra Laurita Vaz. No julgamento em questão, fora expressamente consignado, abro aspas, a interpretação ora conferida ao artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 11.343. Não confunde os conceitos de antecedentes, reincidências e dedicação a atividades criminosas, ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva,
A última pode ser comprovada pelo Estado acusador, por qualquer elemento de prova idônea, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. Fecho aspas. Nesse contexto, resta evidente que a orientação firmada pela Corte Superior é de que a dedicação a atividades criminosas não pode ser inferida da análise de registro de inquéritos e ações penais em andamento. Assim, entendo que o acusado faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, inexistindo elementos que justifiquem o seu afastamento ou modulação, de forma que a redução deve ser aplicada no grau máximo previsto, 2/3, reformando-se, pois, o cálculo dosimétrico, com adequação do regime prisional fixado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É com voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Então, proferiu o seu voto, eu indago a doutora relatora se quer alguma manifestação. Desembargador, eu havia afastado pelo fato de ele ter cometido diversos atos infracionais. É por isso que eu já havia afastado o conhecimento do tráfico privilegiado. Então, em relação à absolvição, a senhora mantém, que são duas coisas, então vamos por etapa, né? Em relação à absolvição, a senhora mantém. É isso? Não mantenho, né? Não, mantém. Mantenha o seu acordo em relação à absolvição, que a senhora vota pela condenação. A desembargadora Ângela também acompanha? Sim, excelência. Aí, no segundo caso aqui, a desembargadora disse votou em caso de condenação foi pela aplicação do tráfico privilegiado. Aí, nesse ponto... Nesse ponto, eu vou adotar. Perfeito. Tá certo? Vou fazer a redução e a adequação. Certo. Nesse caso aqui, ela continua tranquila. Ela aceitou não, por unanimidade em relação ao tráfico privilegiado, que é em relação à dosimetria da pena. Ou desculpa, se manifestou. Em relação à condenação pela manutenção do voto, certo. E em relação à possibilidade do tráfico, Vossa Excelência refluiu e vai aplicar. Pronto, acompanha. Então fica como está só vencida a desembargadora, que foi pela absolvição. Mas como ela aderiu, aí não tem problema. Não tem problema, porque ela já aderiu. No caso, ela vai só na dosimetria da pena que ela vai aplicar o tráfico. Então, por maioria, o recurso foi desprovido. E ela atendeu essa ponderação do tráfico privilegiado e reconheceu, não precisa ter manifestação sobre isso, porque já foi acolhido e a desembargadora vai juntar o. Tá bem esclarecido? Agora, vamos... 4.3, mandado de segurança 063, 637540. Com marca de origem, 5ª Vara de Delito de Tráfico de Drogas, impletante D da S. Falta o voto de quem? Henrique, porque você não vota, rapaz. Fez uma observação. Pois não,
Muito bem. O desembargador Henrique fez uma observação e, como forma de atender a sua observação. Microfone. Desculpe. O desembargador Henrique fez uma observação e, como forma de atender a Vossa Excelência, penso que pode acrescentar no final do voto uma determinação para que o juiz aprecie o pedido. Tipo assim, abro aspas, considerando, por fim, os princípios da celeridade e da indeclinabilidade da jurisdição, determino que o juízo de piso aprecie o pleito de restituição no prazo de 10 dias. Quer dizer, Vossa Excelência opinou para... Acolhe integralmente, muito melhor do que a minha senhora. Porque o outro se trata de uma restituição, né? E, no caso, ele não poderia acolher, convertendo o mandado de segurança em habeas corpus, né? A minha sugestão foi só essa receber, face à fungibilidade dos recursos, atenderia como HC e determinar. Mas a senhora está determinando, está atendido do mesmo jeito. Perfeito. Desembargadora Andréia. Eu acompanho o relator. Porque aqui realmente está faltando a prestação jurisdicional. Pediu e foi muito bem ponderado, por uma questão de economia processual, de celeridade, né? Que e nós não estamos decidindo se devolve, se não devolve, estamos mandando ele que ele decida. Perfeito, desembargadora. Né? Fica não conhecido com a determinação. Pronto. Só isso. Vamos para frente. 21. Que é de minha relatoria. 4.18. Não, 4.21. Comarca de apelação 015-3368-23, comarca de origem, 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, apelante José Roberto Torres de Paulo, Defensoria Pública, relator, sou eu o relator. Provida, declarada a nulidade de ofício, a pedido da defesa. E falta o voto, eu votei nesse sentido, falta o voto da desembargadora André me acompanhou, falta a desembargadora Ângela, né? Só vou abrir aqui, desembargadora. Pois não, desembargadora, pode se manifestar. Pois não, desembargador, eu tinha até me comunicado com Vossa Excelência no chat. É aquela velha situação das apelações nos tráficos de drogas, em que se alega a nulidade de prova por violação no ingresso do domicílio. Eu até tinha mandado uma comunicação para Vossa Excelência, porque esse processo... Eu não abri de manhã, por isso que eu não, esse processo eu não aqui... respondi nada. Inclusive, foi interessante porque o juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia, o Ministério Público agravou, ou melhor, recorreu em sentido estrito, perdão, o tribunal recebeu a denúncia, né? O juiz de primeiro grau tinha rejeitado, e depois sobreveio a condenação. Então, achei interessante porque essa questão da nulidade tinha sido observada pelo primeiro juiz, que houve uma troca de magistrados. Quem sentenciou não foi o mesmo que rejeitou a denúncia. Mas eu fui observar, inclusive, o voto no recurso de distrito, desembargador Lincoln, e observei que aqui os policiais eles foram advertidos por um transeunte da venda de drogas num determinado local. Uma denúncia de uma pessoa que não quis se identificar. E eu lembro que há pouco a desembargadora, a doutora Nádia, dizia na sustentação oral do Ministério Público que em alguns delitos o anonimato é quem garante a apuração da infração, né? Ela até citou, se não me trai a memória, os delitos envolvendo violência doméstica e familiar, os delitos envolvendo pedofilia, que o anonimato
ele, se não for através de uma denúncia anônima, não se consegue apurar o delito. Então, nesse caso, eu observei que os policiais eles foram advertidos por um transeunte de que em determinada rua estava havendo tráfico e houve a descrição das pessoas. Realmente, quando houve a abordagem do réu, ele nada foi encontrado com ele. De fato, isso é forte, né? Houve a denúncia, não foi uma busca pessoal randômica, aleatória, os policiais não estavam andando e pegaram qualquer pessoa, não. Eles foram para apurar essa denúncia anônima. Entretanto, lá chegando, eles viram que o réu realmente não portava nada com ele. Né? E aí veio a segunda parte, né, que foi o ingresso no domicílio dele, onde há notícias de que a mãe dele autorizou essa entrada. E lá na casa dele, de fato, foram encontradas diversas drogas, né? Foi crack, maconha, cocaína. Eu confesso que eu fiquei muito inquieta nessa situação, né? Sobretudo porque, nesse primeiro momento, nada foi encontrado com ele, nessa primeira abordagem. Mas, lendo e relendo os autos, eu concluí, né? Estou aqui formando minha convicção. Eu concluí que não foi uma busca pessoal aleatória, ela foi precedida de uma notícia que justificou se chegar ao réu, e que no segundo momento o ingresso ele foi autorizado pela mãe, pelo menos é o que consta nos autos, né? Então eu acho que a prova aqui ela aponta para a traficância. E notadamente por isso, porque nos autos há esse registro da autorização de entrada pela mãe do réu, sabe? E isso não pode ser descaracterizado. Então, pela análise do fato em si, não sou a favor de uma busca pessoal randômica, discriminatória, não sou a favor de ingressos em domicílios que violam a inviolabilidade, que violam esse reduto que é a residência. Mas, nesse caso, eu acho que a atividade policial ela não está dentro dessa moldura do abuso de poder. Assim, houve uma denúncia, houve uma busca, houve uma autorização e houve a apreensão. Então, eu peço, venha, para dentro da minha forma de interpretar o fato e a prova que foi coligida, discordar de Vossa Excelência. Não do direito, do fundo de direito em si, mas da casuística da questão. Por isso que eu não votei, me comuniquei com o senhor e trago esse debate aqui. Sei que sempre a gente evolui, né? E trouxe esse debate para Vossa Excelência. Perfeito, eu entendo perfeitamente. Como a gente examina caso a caso, como diz o Rogério Schietti, justiça penal não se faz por atacado e sim artesanalmente. Nesse caso, Bardura, Ângela, não tem autorização, nem por escrito, como determina o STJ, que fez aquelas comunicações para todos os tribunais, para os estados, para usarem câmeras. Como é que já foi discutido aqui isso aqui? Muitas vezes, São Paulo já tem, todos os policiais, mas aqui tem um fato, Desbardura, em relação à mãe que a senhora citou aí, ela não foi ouvida em juízo. É uma notícia de que ela teria, que os policiais dizem, ela não foi ouvida em juízo. Então, não se sabe realmente se ela autorizou. Eu concordaria até com a senhora, mas ela não foi ouvida em juízo. É uma notícia de que ela teria autorizado. Pois a minha insurgência era exatamente na certeza de que teria havido essa confirmação dessa mãe. Se Vossa Excelência diz não, ela não foi ouvida, então eu já adiro ao seu voto, viu? E acompanho o relator, doutor Wellington. Desembargadora Andréia. Ratifico meu voto provisório, acompanhar a sua relatoria. Por isso que é bom discutir, né? Assim ter entende. Quando a senhora falou do voto divergente, do debate, né?
Quando a traz segurança jurídica. Por isso que eu digo que é muito difícil de vigir da desembargadora Ângela. Ela falou da mãe, aí eu já fui olhar aqui se a mãe autorizou. Eu acho que a gente depura o julgado, né? A gente certeza. debate, a gente depura. É muito bom discutir. Só que às vezes eu falo demais, né? Ontem eu estava falando demais. Na sessão. 4.22. Apelação 012, 43, 41, dígito 92. Apelante Edivando Lucena de Aragão, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público do Estado de Ceará, da minha relatoria, que eu votei no sentido provimento do recurso. O que é isso aqui? Vamos ver. Falta o voto, a desembargadora Andréia acompanhou, falta o voto da desembargadora. Aqui, desembargador, é um voto de coerência. Quando eu relato situações semelhantes, como essa Vossa Excelência votou, de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo, eu tenho entendido que o exame de corpo de delito, a certo. perícia, ela pode ser prescindida se outros elementos probatórios convergirem para a certeza da qualificadora. Vossa Excelência desclassificou o furto para a modalidade simples, tirou a qualificadora do rompimento, e eu peço vênia para discordar, porque aí não é nem a questão da casuística, aqui a discordância já é em tese do entendimento de Vossa Excelência, né? Em tese, eu penso que se existem outros elementos de prova que demonstram a qualificadora do rompimento do obstáculo, a ausência por si só da prova pericial não seria suficiente para afastar a qualificadora. Aqui já a divergência já é em tese, já é da tese jurídica, que é o entendimento que eu tenho lançado nos meus votos, e eu não poderia votar de forma diferente, voto no processo de Vossa Excelência. E eu vou pedir vênia também, a desembargadora, mas para manter o voto, porque realmente eu tenho entendido aqui que o artigo 158 é imprescindível as infrações que deixam vestígio, né? Tem votos aqui da desembargadora Marluce, da desembargadora Andréia. Então, sem muitas delongas, eu mantenho, mas entendo a coerência da desembargadora Ângela. Desembargadora Andréia. Voto provisório. Recurso provido. Maioria, né? Por maioria. Doutora Ângela. É só quanto outros elementos de prova, né? E não afasta a qualificadora. Agora vamos ao 4.31. Também é meu, da minha relatoria. Apelação 00-501-2625. Apelante, Ministério Público do Estado de Ceará, apelado IMC. Excelência, ele está votado. Está votado? Então, 4.31. é porque aqui não. Votado. Está votado? Certo. Perfeito. 4.51, excelência. Doutora André. 4. Certo. R$ 4.51, não é isso? 00-504-75-03-2021. Apelante José Ribamar Machado Cavalcante, Defensoria Pública, apelado do Ministério Público. Relator, desembargadora Andréa Mendes Bezerra, que votou no sentido de conhecimento e parcial provimento. Acompanhou a desembargadora Ângela. Falta o voto da desembargadora Marluce. Foi isso que eu tinha feito. A senhora fez uma observação e eu fiz a alteração. Conhecido. A minha observação era tão somente com relação à dosimetria da Fernanda. Aí a desembargadora Andréia, né, informa que fez a alteração. Né? Reconheci o tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, né? Então, conhecido e parcialmente provido, unanimidade, não é isso? sim.
4.56. Relação 0257628, dígito 20. Com marca de origem, 5ª Vara Criminal. Apelante, Ministério Público. Apelado, Fábio Nogueira Milfontes. Desembargadora Ângela Gondim, a relatora, que votou no sentido de conhecido e provido. Falta quem votar. Eu não votei, né? Mas o desembargador Henrique fez aqui uma observação para manter a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos. O desembargador, então, abriu a divergência. Eu acompanho a sua divergência. Eu entendi que estava muito bem fundamentado, fui lá ler a sentença. Entendi que, pelas razões da própria sentença, o juiz esclareceu muito bem e pela mantença da sentença absolutória. Aquele... Esse desembargador Henrique foi premiado. Ele foi pelo princípio da insignificância. Sim. Nesse caso, eu posso... Esse voto foi um voto assim, interessante. A magistrada de origem absolveu, primeiro, transformando o roubo num furto, porque ela não poderia aplicar insignificância num crime praticado com violência. Então, no decreto absolutório, o que eu observei? A sentença, ela, primeiro, desconheceu o uso de violência, que foi feita mediante sugestão. Se isso não tivesse sido feito, não poderia ter sido aplicado o princípio da insignificância no delito de roubo. E é aí que eu divirjo da decisão, certo? Porque nós temos decidido, assim, lato sensu, que a sugesta, né, que é a menção de estar armado, ela pode se caracterizar numa ameaça. E, nesse caso, a magistrada de origem entendeu que essa sugestão não caracterizaria a grave ameaça do delito de roubo. E, assim, aplicou o princípio da insignificância, dado o pequeno valor da res furtiva. E eu insisto nessa reforma dessa decisão porque, sinceramente, eu penso que o gesto e a menção de se fazer estar armado caracteriza a grave ameaça da cabeça do artigo 157 do caput. Aqui, no caso, a reforma foi para roubo simples, né? De absolvição para condenação por roubo simples. Então, assim, o X da questão, como disse o advogado, o ponto nevrálgico que eu verifico aí foi o afastamento da grave ameaça mediante a sugestão de estar armado. Em outras situações, e aqui nessa ficou muito delineado isso, porque a coleta probatória demonstrou que a vítima realmente se sentiu ameaçada com a sugestão de o réu estar armado, e tanto é que se sentiu que entregou a res furtiva, que realmente não foi lá muita coisa, não. Se bem que foi um fato de 2020, foi R$50 tirado de uma padaria, né? A pessoa entrou na padaria, fez a... Então, assim, o motivo pelo qual eu votei pela reforma da sentença absolutória e acolhimento do recurso ministerial foi por isso, porque havia uma violência, não
mediante arma de fogo, não é? Foi mediante sugestão. E sugestão também caracteriza essa violência através da grave ameaça. E, sendo assim, não poderia ter sido aplicado o princípio da insignificância. Só justificando perfeito. aqui. E o que me chamou mais atenção foi a gente condenar alguém por R$ 4. Que foram R$ 4, efetivamente. Porque na hora foi devolvido os 46. Então, efetivamente, foram subtraídos R$ 4. Aí, a Câmara condena alguém por R$ 4. Eu achei insignificante uma condenação dessa, por isso que foi o que mais me chamou a atenção, foi se condenar alguém por R$ 4. De uma padaria que, em tese tem mais um poder econômico e maior, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi isso, ser condenado por subtração de R$ 4. Na realidade, 4 carioquinhas. na realidade, o Wellington ainda dá uma força aí, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Olha, Wellington, depois nós vamos conversar. Mas deixa eu só lhe dizer uma coisa. Eu compreendo, mas houve uma sugestão. Não entendi, Vossa Excelência. Tranquilo, não tem. Está perfeito. Então, conhecido e desprovido, por maioria. Quem é que vai lavrar? Quem foi que abriu? Certo, eu lavo. Deixa eu dar desembargador. Hélio, só tu mandar para dizer, viu? É. 66. Aí é o desembargador 466. Recurso Centro-Distrito 00-531-79, com marca de origem Varão de Criminal, Aquiraz, né? Varão de Criminal, recorrente recorrido Ministério Público, recorrente Gleidson Almeida Souza, da desembargadora Ângela, recurso conhecido, sendo improvido o recurso do réu e provido o recurso ministerial. Falta o voto de quem, Wellington? Do senhor, O desembargador Henrique inaugurou aqui uma divergência Qual foi? muito bem colocada com relação às qualificadoras, né? Ele, para não acolher o recurso do Ministério Público quanto à qualificadora. E eu acompanho a divergência. No caso, esse é o 3179, não é isso? Final? Sim, sim. Olha, eu até, depois da conversa aqui no chat, eu fui olhar a decisão de pronúncia e o juízo de retratação da origem, né? E observei que esses autos tinham sido até restaurados. Me parece que alguns processos do júri tiveram que passar por isso. Será se é esse? Deixa eu olhar se é isso mesmo que eu estou me referindo. Se eu estou dizendo besteira. Não, não é esse, não. É o próximo. São dois. São dois, então eu estou falando do outro, é com sentido distinto. Nesse aqui, o Ministério foi excluída lá na origem a qualificadora e o Ministério Público recorreu, e é só em relação a essa parte que Vossas Excelências divergem, né? Em relação ao recurso do Ministério Público. Mas em relação ao recurso do réu, do pronunciado, não, né? Não, é só em relação à qualificadora. Pronto. Eu tenho votado também aqui que esse juízo de exclusão da qualificadora deve ser feito quando absolutamente improcedente, né? Havendo dúvida quanto à permanência ou não da qualificadora, e aqui a do inciso 4, deve prevalecer a competência constitucional do júri. Então, por essa razão, eu entendo que a insurgência do Ministério Público deve ser acolhida para se levar esse exame sobre o decódigo da qualificadora ao Conselho dos Sete.
acho que é prematura a retirada de uma qualificadora numa sentença de pronúncia se existem elementos que corroborem, em tese, a presença dela. Aqui é porque foi o magistrado, ele afastou a qualificadora do inciso 4º. Certo? Isso. Foi numa ação policial que os policiais foram, perseguição, não sei o quê. Aí o magistrado entendeu, como eu entendo, como é que se um policial está numa perseguição, vai atrás de pessoas que... Houve uma notícia que tinha umas pessoas, negócio de droga lá, não sei o quê. Foi lá na Aí prainha. a polícia vai atrás dessas pessoas. Doutor Gelson, foi do júri. A polícia vai atrás dessas pessoas. Todo mundo, a polícia está armada. Aí chega lá, onde se encontram essas pessoas e vão ser surpreendidas. Como é que a polícia vai ser surpreendida, recebe uma... O meu problema foi esse, Bardura. Como é que a polícia... Não, foi quem disse, foi o magistrado. Como é que a polícia vai atender uma ocorrência de... Policiais militares vão lá no local, tem uma notícia que estão traficando droga ali, vendendo droga, não sei o quê. O efetivo policial, as viaturas se deslocam. Aí chegam lá, essa polícia vai ser surpreendida? Aí o magistrado refutou essa qualificadora, doutor Gelson. E eu acho que deva ser refutada só por isso. Que eu não vejo. Eu aqui, 99%, na fase de pronúncia, eu acolho o que o magistrado disse, porque realmente qualquer dúvida, mas que foi afastada, porque ela é manifestamente improcedente, no meu sentido. Não, e eu respeito, mas a minha análise do recurso realmente foi uma operação policial, mas a polícia não estava esperando ser recebida a tiros, né? É o que ele diz aqui. Quando o réu atuando em conjunto com outras pessoas, da ocasião em que foram localizados pela guarnição policial na localidade da Prainha, não respeitaram a ordem de parada e logo foram efetuando os disparos contra os policiais. Penso que eles foram surpreendidos, eles deram a ordem de parada, não estavam esperando serem recebidos com disparos, com balas, com tiros. Não é toda, acho até que não é toda operação policial que a polícia é recebida com disparo de arma de fogo. Há uma certa surpresa, um inesperado nessa situação. Então, com base na súmula 3 desse ordalício, que diz que as circunstâncias qualificadoras constantes na peça acusatória somente serão excluídas quando manifestamente improcedentes, eu não acho que esse seja o caso, mas respeito a opinião de Vossas Excelências. Como sempre. Perfeito. Quem abriu a divergência? Vossa Excelência. Certo. Então, a senhora já votou, desembargador? Votou, né? Você acompanhei a divergência. Agora, só uma dúvida, desembargador Henrique, porque foram 2 recursos, né? Um do pronunciado e do Ministério Público. É só o seu, eu acho que a senhora pode fazer mesmo. Não, como assim? Porque eu vou manter. Eu vou manter, assim. Aí a minha questão é, a divergência não foi em relação ao recurso do MP. Só do MP. Então, não foi assim uma divergência total, né? Só para eu ficar assim mais feliz, né? É só em relação à qualificadora. Mas eu insisto, porque para mim ela não é manifestamente improcedente nesse momento. Então, mas aí o desembargador Lavrar Cordon toda, essa é a minha dúvida. É o recurso inteiro. Ah, tá certo. Não é só uma questãozinha periférica, não. É o recurso inteiro do MP. Aí eu vou aproveitar tudo que a senhora disse dos outros, que não tem divergência, e só no recurso do MP. O do MP é improvido. Improvido, certo. Não foi o MP que recorreu? É recorrente ou incluída. Foi improvido. Só faz efeito da desembargadora antes. Que é recorrente e recorrido, Ministério Público. Adelino. Foi improvido o recurso da defesa, o recurso em sentido estrito da defesa,
que ele pede foram os dois improvidos, não é só trocar, não. Os dois foram improvidos. Ah, sim. Um foi por unanimidade. Mas aí por isso que eu não estava entendendo. São dois recursos. Um foi por unanimidade. O do réu foi unanimidade pelo improvimento. E o do Ministério Público provido do Ministério Público e desprovido do recurso da defesa. Os dois foram improvidos. Do Ministério Público também foi improvido. O voto da senhora foi o seguinte. Ah, sim, o meu foi. Provido o recurso ministerial e improvido da defesa. Desprovido o recurso da defesa. Aqui foi desprovido da defesa e desprovido do MP. Só que um foi por unanimidade e o outro foi por maioria. A minha dúvida são dois recursos, um voto só. Um acordo só. Ah, tá. Então vai estar junto, né? Estão juntos? Eu pensei dois destacar. Não, né? Inresignado com a decisão de pronúncia, o Ministério Público do Estado interpôs recurso, objetivando a reforma da decisão, pugnando pela inclusão da qualificadora. Então, foi isso aqui. A divergência foi só nesse ponto. Um dos recursos. A divergência foi só nesse ponto. Mais algum? Eu tenho. Dois, né? 467. Cursante distrito 012. É esse? É esse. 8808, distrito 51. Segunda vara do júri, doutor. Recorrente Ítalo da Silva Monteiro, advogado Ramon da Silva Ribeiro, recorrente Luzimar, advogado José Jairton Bento. Desembargadora Ângela, votou no sentido conhecido e desprovido. Olhe, depois do chat que Vossa Excelência conversou comigo, eu refiz a emenda, acatando a nulidade da pronúncia, mas só em relação a uma das qualificadoras, que foi a impossibilidade de defesa, o 4. Porque o motivo torpe, o juiz, na meu ver, ele justificou, que foi vingança. Vossas Excelências, eu refiz. Mas, em todo caso, desembargadora Marlúcia, eu estou mandando devolver. Eu posso ler só a emenda? Deixa eu só ler. Homicídio qualificado é associação criminosa, preliminares de nulidade. Primeiro, alegação de excesso de linguagem, não ocorrência, irregularidade na fundamentação. Pronto. Alegação de ausência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Essa daqui especificamente, porque foram duas. E ele foi pronunciado por duas. Eu estou reconhecendo, eu estou reconhecendo só a da surpresa, certo? A falta de fundamentação das pessoas. Eu estou assim sendo enfático para que Vossas Excelências, eu acho que o motivo torpe está justificado lá. Né? Aí eu depois vou falar. Aí, olha, preliminar acolhida, porque não foram duas preliminares, uma não foi, a segunda sim. Nulidade reconhecida com determinação de prolação de nova decisão pelo juízo de origem, prejudicada a imagem do mérito dos recursos, recurso interposto por Luzimar, conhecido e parcialmente provido, e o do outro, com réu, prejudicado, porque ele fala de impronúncia, e aí eu nem prossigo no mérito. Morre na preliminar, mas, no meu entendimento, para então, a senhora refez o voto. Refiz. Excluindo uma qualificadora. Excluindo. Determinando a nulidade da pronúncia e o retorno dos autos para uma nova pronúncia, com exclusão de uma qualificadora, que realmente ele não fundamentou na primeira decisão. Sim, mas aí fica difícil. E eu vou primeiro explicar. Diga aí. Eu vou explicar. Primeiro, a divergência em relação à primeira qualificadora. O juiz não fala nada sobre a qualificadora da torpeza, a vingança. Não, ele diz o que tem só diz na denúncia. Ele diz o que as partes estão dizendo. O Ministério Público disse que, na sentença, diz desse jeito. Por isso que eu disse, ele não diz uma linha sobre a coisa. Ele diz o que o Ministério Público diz que foi a vingança, foi por isso, porque fulano tal dos anzóis. Certo, pronto. Sim. O que consta na denúncia, mas cadê a convicção dele? Ele está dizendo o que diz a denúncia. Deixa eu ler aqui a sentença de pronúncia. Aí nesse caso aí, a gente volta, devolve tudo que ele vai
ele vai fundamentar, porque ele não fundamentou a sentença. Então, seria excluído uma Não qualificadora excluía. e ele teria Não, que e ainda fundamentar. vai dar oportunidade, desembargadora. Ainda ali atento, porque ainda vai dar oportunidade dele, desta feita, é fundamentar. Certo. Ó, Mas mas eu só julguei. uma qualificadora, porque uma já seria excluída. Não, Ela eu acho- Uma nessa primeira não está. Não só ler está. aqui a sentença de pronúncia. Eu Ele até não- me ele- vali aqui. Ele não repete, ele não justifica. Eu Matou me vali quem, aqui, porque desembargador quem, não Henrique, sei eu o quê. voto Ele Vossa só Excelência. diz o que a denúncia diz, não. A denúncia disse que foi por vingança porque matou fulano tá dos anzóis. Pronto. A denúncia, ele não está dizendo que a convicção, ele não está dizendo a convicção dele, a fundamentação, mesmo que se fosse bem superficial, como eu sempre fazia, doutor Gelson, superficial, mas eu dizia alguma coisa. Ele não disse nada, ele apenas disse, a denúncia diz isso. Pelo menos se ele tivesse dito isso sem ter dito que era na denúncia, eu vou ler aqui para... Sentença. E eu estranhei, porque era lá na segunda vara. Deixa eu ver o que é que ele diz. Pronto, 547, desembargador. Bom, assim, em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, no caso de indício de sua ocorrência ou dúvida, como ocorre nesse dado, deve ser, tudo bem, apreciado pelo tribunal do júri, por condicionalmente, somente este órgão colegiado tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora. Né? Vamos ver se ele chega na qualificadora. É lá no final, depois da jurisprudência. Vou anotar a página, que eu nunca anoto. Eu olho e depois esqueço a página, para ir direto. Das qualificadoras. Ó, pronto, encontrei. 545. A motivação torpe. Uma vez que o suposto crime teria... Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática de delito de homicídio com as seguintes qualificadoras. Aí ele diz, a motivação torpe, uma vez que o suposto crime teria ocorrido em tese como forma de vingança em face da morte de um parente do denunciado Luzimar, atraindo a qualificadora do 1, né, e do 2, né, da torpeza, que é o 1, do 120. O que ele diz? Que a denúncia diz. Pronto. Certo. É o recurso que impossibilitou a defesa da vítima surpresa, previsto no artigo 121. Aí vai, só para o jurisprudência. O Superior Tribunal diz que é cabível a exclusão da qualificadora. Pronto. Mas a partir do Quando momento... o 93.9 da Constituição, que deve ser fundamentada as decisões, ele diz que a pronúncia, ele não está fazendo um juízo de valor. Mesmo que seja superficial, um juízo assim, bem superficial. E já que se anula uma, vai dar até a possibilidade, o juiz pode até incluir essa outra, que eu não estou dizendo que ela não existe ou que não existe. Mas que não foi fundamentada. Que não foi fundamentada. Aí a minha sugestão, Sim. a sugestão, Devolver desembargador, é devolver ao juiz para ele prolatar uma decisão fundamentada. Com relação a... No final foi isso que ele... Até o 4... Ele pode até dizer que existe o 4, que existe o 1, né, a da torpeza, mas que diga. Que explique, né? Explique. Agora, eu indago a Vossas Excelências se da forma que está emendada satisfaz a isso, olha só. Eu não estou dizendo que tem ou que não tem, não vou excluir nada, só voltar lá. Não, mas isso aí eu já catei, é isso aí que eu já catei. Já mas eu catou? quero... Então vá para frente. Não, mas eu quero... É isso que eu quero Certo. tirar dúvida aqui, para aprender mesmo. Porque, na minha forma de ler a pronúncia, quando ele fala de vingança e que a morte tinha sido isso, ele estaria justificando, porque uma das preliminares é excesso de linguagem. Então, o próprio réu fala que o juiz se excedeu
e a gente aqui, né, dizendo que ele não se excedeu e nem fundamentou, mas Nesse aspecto, ele não se excedeu, se ele não excedeu, disse não. nada. Pois bem, então eu quero só saber se do jeito que está aqui fica adequado. Ó. Eu coloco aqui, alegação de ausência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eu só cito essa. Aí eu digo o seguinte, ofensa, artigo 93 da Constituição, preliminar acolhida, nulidade reconhecida com determinação de prolação de nova decisão pelo juízo de origem. No final, o voto está mandando que os autos voltem para a aprovação de uma nova sentença de pronúncia. E estou acolhendo essa nulidade. Mas Que a senhora bota em relação às qualificadoras, não está justificado, pronto. Não precisa nem citar uma ou duas, bota só em relação às qualificadoras, que vai dar até a oportunidade dele se manifestar. Pode reconhecer todas as duas, pode não reconhecer. Certo. Entendi. Então, já vou. As qualificadoras. Alegação de ausência de fundamentação quanto à incidência das qualificadoras. Pronto. Resolvido. Não foi declarada a nulidade da sentença de pronúncia. Foi. Aí foi assim, ó, a nova. Porque são dois recursos, né, em sentido estrito. Recurso interposto por Luzimar de Souza Cavalcante, conhecido e parcialmente provido. Mas aí, no caso, vai ser provido, né? Porque a gente colocou as duas. E o recurso... Anulou a decisão de pronúncia para ser uma nova proferida. E recurso interposto por Ítalo da Silva Monteiro, prejudicado, porque ele não alega preliminar, ele só alega a despronúncia. Perfeito. Fez uma observação bem feita, Esbardora. É isso mesmo. Leu bem aí. Muito bem. Então, pronto. Vamos para frente. Foi nulidade, declarou a nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação. Das qualificadoras. Nós já fizemos isso aqui várias vezes. Agora, 468. Quarta vara do júri. Recurso em sentido estrito, 104, 29, 34, 14. Recorrente José Luiz Agostinho, advogado João Luiz Soares Santiago. Desembargadora Ângela votou no sentido de conhecido e desprovido. O que é isso? Está faltando o voto de quem? Os dois, né? E não tem nenhuma observação, né? Não tem. Deve ser isso. Por isso que eu não votei. Eu não tenho nem acesso aqui. Deve ser da segunda vara. Só a desembargadora. Perfeito. Ainda bem que eu não vou nem votar nisso. Votou? Então, a desembargadora... Vou ver se eu consigo abrir aqui. Desembargadora é o 104. Certo. É 104, 29, 34, 14. É. Né? O 71 está certo. 71. Eu não estava conseguindo. Olha aí. Eu não tenho nem acesso, porque eu não voto. Você poderia ler, poderia fazer a leitura aí da preliminar a verbetação. Desembargadora Ângela, porque eu não tenho acesso a desembargadora Ângela. Pode? É o meu também. Eu não tenho acesso. Como eu não voto, eu não tenho acesso. Muito bem, Madeleine. Pode tirar mais. Não. Agora a minha divergência é em relação ao quê? Ao Ministério Público só. Pronto. É fazer dos dois. É improvido dos dois ali. Ela deu esse aqui, o Ministério Público e improviu de novo, fechar tudo, né? Para o... só que um é com maioria e o outro. Exatamente. Eu sou apiso ruim lá. É só isso que eu falei? Não, só isso. Tem outro? Quem vai lá para aula qualquer um. Tem dois, não? Tem outro. Então avisa lá, então. Tem outro. Emprestado, comprador do desembargador Andréa.
Decisão de pronúncia, duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Preliminares, cerceamento do direito de defesa pela ausência de alegações finais. Desembargadora. Inocorrências. Pronto, já. Não, eu vou pedir vista. Tá certo. Então, repetindo, recurso sentido estrito, 104, 29, 34, dígito 14, 2000, recorrente José Luiz Agostinho, advogado João Luiz Soares Santiago, a desembargadora Ângela Tereza Gondim, votou no sentido de ser conhecido e desprovido. Pediu vista a eminente desembargadora Marlúcia. Perfeito? Então, findou. Então, não há mais processo com destaque. Alguma manifestação? Wellington, quantos foram julgados? Apesar, né, A todos aí. as interferências da saída de internet e tudo, eu acho que 113, 113. Certo. Então, 113. 113 julgados, certo. E 7 sustentações orais. Então, agradecer a presença de todos e até a próxima oportunidade, a próxima sessão, se Deus quiser. Amém.